Novo, você, mestre em criminologia. Sim. Como é que você observa esse fenômeno do crime no Rio de Janeiro? Porque a gente traz muitos policiais aqui. Sim. E muitos antigões, a gente é fã da história, né? A gente gosta de trazer os antigos porque a gente gosta de história. Claro. Cara, e a gente vê, e eles relatam combates e prisões e operações heróicas, situações assim que tu fala, caramba, eles tiraram quantos bandidos perigosos, inimigos públicos, cara, que foram presos, que foram... Mas quando a gente chega no resultado final, ou seja, na parte tática, nós somos muito bons. Sim. Mas quando a gente chega no resultado final, ou seja, ao longo de todos esses anos, hoje, a nível político, estratégico, tudo parece que, cara, a coisa só piorou. É a sensação que nós temos, e eu acho que numericamente talvez sim. O que você acha que aconteceu? Você que é um mestre em criminologia, qual a análise que você faria desse fenômeno criminal no Rio de Janeiro que parece que, apesar de vencermos todas as batalhas, a guerra parece que está sendo perdida? Isso é, né, a definição perfeita do que nós conversamos. O problema não é só de polícia. Né? Nossa polícia, taticamente, ela resolve qualquer problema. Ela é referência tática para polícias do mundo. Eu lá no BOP recebi polícias de países da Europa, da Oceania, da América, das Américas Central, de tudo quanto é lugar, o cara vindo aprender tática com a gente. Então, a gente cumpre a missão nesse aspecto. Só que vou trazer um pouco para a teoria aqui. Teoria econômica do crime, Escola de Chicago, né? Professor Becker, muito interessante a teoria. Ele trabalha com um cálculo matemático se vale a pena ou não cometer crime. A teoria é muito boa. Só que ela por si só não explica o fenômeno. Por quê? Porque, de fato, o criminoso ele faz um cálculo matemático, e aí isso incide muito a questão da impunidade. Se vale a pena ou não cometer o crime, claro que ele faz. Mas um moleque de 11, 12 anos, que mete a mão no fuzil, uma granada, que já jogou contra a minha equipe e deixou alguns feridos, inclusive eu, né? Ele tem condições de fazer esse cálculo matemático de uma maneira eficiente? Ele tem um discernimento para isso? Então, às vezes, a gente trabalha numa dicotomia que é perigosa de que prevenção ou repressão. Não, são as duas coisas juntas. Eu preciso reprimir? Claro que eu preciso reprimir. O cara que atravessou todos os filtros criminológicos e decidiu ser criminoso, não tem jeito. E pega um fuzil, a repressão é a única alternativa para esse indivíduo. Mas eu tenho que impedir que o garoto tenha essa opção, né? Seja essa a única opção dele. Porque esse garoto de 12 anos, ele não faz esse cálculo matemático. Quem sou eu para contrariar a teoria do professor Becker? Mas, de fato, isso acontece. Ou seja, um garoto que está no ambiente todo contaminado pela bandidolatria, onde a inversão de valores existe, e ele não tem, ele só tem influência negativa em cima dele, qual a escolha que ele vai adotar? É lógico que ele vai adotar a escolha criminal, né? Então, mas não justifica que tem aquele garoto que não é. Você mesmo, a gente comentando aqui, veio de comunidade e nos tornou criminoso. Mas cada um tem uma estrutura, né? Então, os fatores criminológicos, eles são diversos, cara. É a ausência familiar, é a ausência do Estado. Quantos criminosos não entraram pro crime por influência, cara? Entendeu? Então, assim, a gente tem que trabalhar da mesma intensidade na prevenção e na repressão. Então, assim, isso é um fator histórico que a gente tem que entender ele de uma maneira mais efetiva. E aí eu vejo casos práticos, né? Eu sou muito criticado por vir em podcast, cara. Muito, assim, muita coisa. Não é pouca coisa, não. Né? Muito, assim, internamente. Né? Não é externamente, não. Externamente os resultados são excelentes. Internamente, muita gente critica. Uns são corajosos de falar na minha cara, outros falam por trás. Mas eu tô preocupado com isso. Quem tem medo de crítica não bota a cara pra porra nenhuma. Eu sempre botei a cara pra tudo, né? Mas porque eu entendo isso aqui como uma ferramenta de transformação. Uhum. E eu vejo isso no dia a dia, cara. Não foi 1, 2, 3, 4 vezes que eu recebi mensagem, seja pelo Instagram ou até mesmo pessoalmente, de pessoas que chegaram pra mim e falaram assim: Major, professor, né? Que eu vi uma dicotomia, né? Major, professor, eu tinha uma visão completamente diferente da polícia. Completamente diferente de polícia. Por um motivo muito simples. Eu moro em comunidade sob forte influência do tráfico, e a única coisa que chegava lá do poder público era a polícia. E chegava como? Com bala. Né? Em comunidade de alta influência do tráfico da milícia, só chega com confronto. E o cara tá vendo aquele agente público que a única coisa que ele leva é tiro pra região dele. Qual a impressão que ele vai ter desse profissional? A pior possível. A pior possível. Então eu cresci nesse ambiente, né? É totalmente negativo e depreciativo pra força policial. Quando eu abri meu horizonte, e foi através do podcast, que ninguém vai me chamar pra ir na Globo, ninguém vai me chamar pra ir em lugar nenhum falar. Mas aqui eu venho. Quando eu ouvi o senhor falando, mostrando conteúdo, mostrando boa atenção, não sou eu, né? Todos os convidados que vêm,
eu comecei a parar para olhar por esse ponto de vista. E muitos, não é 1, 2, 3, não, é todo dia, cara. É porque eu não gosto de ficar divulgando essas coisas. Que parece que sou eu. E não sou eu, é o conjunto da obra. E muito mérito de vocês. Hoje eu tô fazendo prova pra polícia, passei para oficial da PM, passei para soldado da PM, passei para oficial, passei para civil, vou melhorar a condição da minha família. Então, olha a ferramenta de transformação que é isso aqui. Olha o poder do podcast na guerra informacional. E às vezes a gente não consegue entender a relevância disso, né? Alguns não conseguem e criticam e tentam proibir, né? A gente está tendo uma série de restrições em relação a essa liberdade de expressão, que eu acho que ela é fundamental e ela tem alcances que às vezes a gente nem tem noção da dimensão. Então é isso, Rafa. O problema ele é muito complexo. Eu não posso cair na armadilha da bipolaridade, da dicotomia. Só repressão, 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 ou só prevenção, prevenção. Não, são as duas coisas. Elas têm que caminhar juntos de uma maneira sinérgica na mesma direção. A gente aqui, ó, inclusive tem uma mensagem aqui do SRN que fala assim, ó, o homem que mudou minha vida. Professor e major novo. Corroborando o que você falou. Desculpa. Com esse podcast aqui, cara, a gente teve a oportunidade de ouvir várias pessoas com viés ideológico completamente diferente. Isso é bom. Mesmo sendo policiais. Isso é bom, né? Pensamento diferente. E isso obriga a gente a buscar mais informação, né? Saber o que acontece em algumas comunidades, como é que funciona e tal, além da polícia, além da visão da polícia, além daquele que entra ali para combater os criminosos que ali estão. Esses dias eu vi um vídeo que era tipo época de Páscoa, talvez, e tinha um criminoso com radinho e pistola distribuindo chocolate para as crianças. E aí a legenda do vídeo, não lembro agora qual era o perfil, dizia assim, como é que a gente vai convencer essa criança que daqui a pouco vai entrar um cara atirando e vai acabar com a entrega de chocolate e que aquele cara é o bem e esse que está aqui entregando esse chocolate que talvez seja roubado, de uma carga roubada, esse cara aqui é que é o mal. E é para isso que a gente criou o podcast com essa ideia de destruir essa falsa ideia de que a polícia é ruim. Mas aquele cara armado está ali entregando chocolate porque alguém deixou de fazer sua parte que não cabia a polícia fazer. E isso, no final de tudo, cai na conta da polícia. Sim. Sempre cai na conta da polícia. Sim. É basicamente sobre isso que a gente está falando, sobre enxergar o lado do morador de comunidade. Estou aqui várias vezes, 0,001. As pessoas querem mudar de vida, mas não sabem como e não conhecem. Não conhecem o outro lado. Eu só tive a minha mente aberta quando eu saí da favela a primeira vez. Isso aí, o que acaba acontecendo, o professor Álvaro Lazzarini fala isso, e tem teorias internacionais que falam isso, a polícia é o braço mais ostensivo e de maior interação social do Estado. Então, assim, o cidadão, ele pode passar a vida inteira dele sem estudar numa escola pública, sem ter contato com o hospital público, né? Sem ter contato, só que ele não passa a vida inteira sem ter contato com a polícia, né? Seja contato direto ou indireto. Então, é o braço mais ostensivo do Estado. Então, como ele está sendo muito visto, né, o erro, né, dele vai ser muitas das vezes potencializado. Então, é muito interessante isso. E aí a gente volta para a teoria. Por quê? Porque a gente trabalha, né, isso é do ser humano, né, isso é bíblico, né? O ser humano, ele tem a tendência de potencializar muito mais o que é negativo do que é positivo, né? Então, o pecado original, uma série de questões vão por aí. E aí, quando um policial comete um erro, isso naturalmente vende mais. Se vende mais, vai ser mais divulgado. E eu preciso ter uma estrutura, não só teórica, mas informacional, para dar a devida resposta.